A história começa com o cão da família Baskerville. Por ter nascido como um filho ilegítimo da família, ele não tinha recebido a melhor das criações. Os cães de caça precisam aprender a serem fiéis às suas obrigações, tipo assassinato, espionagem, emboscada e etc. Esse cão de caça que dedicou toda a sua vida ao seu pai e à sua família, foi falsamente acusado de conspirar com os demônios. O destino que ele enfrentou foi a guilhotina. Enquanto ele agonizava de dor, ele jurou que se pudesse viver de novo, ele não viveria mais como um cão de caça desprezado da família. Enquanto a cabeça dele rolava, ele fechava os olhos enxergando só escuridão. Quando de repente abre os seus olhos, ele fica no começo um pouco espantado sem saber o que tinha acontecido, mas logo percebe que tinha voltado no tempo e que estava dentro de um berçário, com vários outros bebês da família. O pai dele tem o costume de ter vários filhos para tentar conseguir alguém forte o suficiente para seguir os caprichos dele. Quando o patriarca pede para levar todos os bebês para o berço de espada, então o protagonista percebe que essa é uma ótima oportunidade para ficar mais forte. O berço essa espada é uma das provações às quais os filhos dos Baskerville precisam passar. As crianças são jogadas em um labirinto de espadas, têm sua coragem testada enquanto vão na direção do rio Styx. O rio é conhecido por deixar o corpo de uma criança tão resistente quanto aço. Porém, na primeira tentativa do protagonista ele nem conseguiu chegar. Porém, dessa vez ele passa os irmãos dele e se joga dentro do rio. Quase morrendo afogado, seu pai tira ele do rio. Quando ele acordou, estava de volta no berço. Ele percebe que algum estranho está se aproximando dele e essa pessoa deixa uma caixa dentro do berço dele. Quando ele resolve abrir, tem duas cobras mamba sangrenta. Ele fica questionado quem teria colocado duas cobras raras só para assassinar ele. Rapidamente as cobras partem para cima do protagonista, mas com facilidade ele agarra as duas pela cabeça e as esmaga elas. No dia seguinte as pessoas da casa Baskerville viram uma cena aterrorizante de um bebê dormindo pacificamente encharcado de sangue de serpentes venenosas. Todas as babás foram torturadas e executadas. O motivo das serpentes estavam no berço não foi descoberto. Depois de 8 anos, ele estava melhorando seu físico e aprendendo tudo de novo sobre espadas e aura. Quando ele sai da aula, os 3 irmãos dele vão em direção a ele desprezar por ele ser um filho ilegítimo. Eles apontam uma adaga em direção ao protagonista se ele tinha mesmo uma pele de aço por ter mergulhado no rio. Eles prenderam a respiração de Vikir por mais de 10 minutos. Mas logo eles percebem que não está tendo nenhum efeito nele. Quando de repente ele arranca um dos dedos do irmão que estava segurando a respiração dele, os 2 restantes partem para cima dele com uma adaga, mas não causam nenhum arranhão nele. Ele quebra a mão do outro irmão e fala que só um vai poder deixar a sala. Então ele pega a faca e joga em direção a eles 3, para que eles mesmos decidam quem irá sair. Com isso o tridente dos Baskerville colapsou sobre si mesmo. Depois de um tempo, o mordomo da família vai relatar o ocorrido para o patriarca, falando que um dos irmãos teve os dentes arrancados, o outro teve a mandíbula amassada, o último teve o dedo arrancados. Então o patriarca decide chamar o Vikir na sala dele, falando porque ele tinha ferido os trigêmeos na classe avançada. Ele fala para o patriarca que não tinha feito nada de errado porque ele era mais forte do que seus irmãos. Ele termina falando que perdão não é nada mais que a desculpa dos fracos, que não podem se vingar. O patriarca começa a sorrir e fala para ele pegar qualquer coisa do armazém para ele. Quando ele chega no armazém, ele escola sementes sangrentas. Vikir não queria as sementes para comer. O propósito dos grãos se revelaria em breve, na prova prática que aconteceria em breve. Quando o dia do teste finalmente chega, o teste era de sobrevivência. Todos os jovens da família se reuniam em uma montanha infestada de criaturas demoníacas, que foram capturadas na fronteira do território. Eles tinham que sobreviver durante um mês ali, caçar fortes criaturas demoníacas ou roubar os broches dos outros para ganhar pontos. Quando enfim começa, Vikir vai para uma área não explorada e começa a fazer uma base para ele ali. Um instrutor fica de olho nele por dias, mas o que o protagonista só faz caçar monstros pequenos e arma armadilhas. Quando Vikir percebe que finalmente o instrutor foi embora, ele decide que tá na hora de entrar mais fundo na área não explorada. Quando ele bate de frente com um cão do inferno, o monstro começa atacando ele, mas Vikir percebe que os movimentos dele são só em linha reta por causa do seu tamanho. Quando ele acha uma brecha, ele joga aquelas sementes dentro da boca do cão do inferno que são como veneno para eles. Então logo ele finaliza o monstro. Depois de um tempo caçando o monstro, ele se depara com um Cerberus, uma criatura demoníaca com o nível de
Perigo a mais, ele parte para cima dele, mas logo percebe que não vai conseguir derrota essa criatura. O monstro começa a atacar ele de forma sangrenta. Então Vikir começa a correr em direção mais funda da floresta. Depois de um tempo correndo, ele joga uma lança com veneno no monstro, fazendo que ele acabe caindo morto. Ele percebe que tinha uma caverna grande e escura atrás dele. Ele decide entrar nela. Depois de um tempo andando, ele chega no fim. Mas percebe que tinha um enigma ali. Depois de resolver o enigma, ele ganha a Beelzebub, uma espada que devora tudo que tenha sangue na frente dela. Com isso ele vai poder evoluir muito mais rapidamente. Daí a história vai se desenrolando, com o protagonista querendo vingança contra aqueles que o traíram.